Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana nossos estudos da disciplina de Extensão Rural e hoje nós continuaremos tratando dos modelos de organização rural, mas vamos falar hoje do mais famoso deles, do mais tradicional, que é o sistema cooperativista. Vamos falar então das cooperativas, desse sistema tão importante, de organização rural que nós temos aqui no nosso país e também no mundo. O que é uma cooperativa, pessoal? O que é o sistema cooperativista? Ele é um sistema econômico e social, sem fins lucrativos, assim como as associações. A diferença é que a cooperativa possui sim um fim econômico, tá? Entre pelo menos 20 pessoas. Na associação eram duas, lembram? Aqui a gente precisa de 20 pessoas unidas pela cooperação para se iniciar um sistema cooperativista, uma cooperativa, a partir da gestão democrática dos seus membros, bem como participativa. E esses indivíduos devem possuir objetivos econômicos e sociais comuns. O principal objetivo, pessoal, de uma cooperativa é comercializar a produção de seus membros. Está aí o fim econômico dela, permitindo então que os seus cooperados eles tenham a condição de aumentar as suas rendas e, a partir disso, ter condições também de reinvestir parte desse rendimento em benefícios para o bem comum do seu grupo. Assim, pessoal, todos os membros da cooperativa também são donos delas. Eles participam como donos através de cotas partes, que nós vamos falar ali mais para frente, que é a forma como você se integra ao capital, ao patrimônio social aí da nossa cooperativa. Quando se constitui uma cooperativa, lá com 20 pessoas no mínimo, cada cooperando, ele vai entrar então com a sua quantia em dinheiro para formar o capital social da empresa, que nós vamos chamar isso aqui de cota parte. Todo mundo já deve ter visto, pessoal, esse símbolozinho aqui, que é o símbolo cooperativista, que é um círculo abraçando dois pinheiros. Isso significa a união e a cooperação. Os pinheiros, como eles são o símbolo cooperativista, eles simbolizam aqui a imortalidade dos seus princípios, sendo que o pinheiro também tem como símbolo a fertilidade. Então, o que isso significa? Que a cooperativa ela tem a simbologia de ser imortal e de ser fecunda também, E os dois pinheiros juntos, eles simbolizam a união e a fraternidade entre os cooperados. Isso mostra também a relação da vitalidade dos seus cooperados e também podemos destacar que no dia 6 de julho se comemora o Dia Internacional do Cooperativismo. Isso só para fins aqui de curiosidade, Porque sempre que a gente vê uma cooperativa, esse símbolozinho aqui sempre vem acompanhando, pessoal? Então vamos lá, Como que se funciona, como é que a gente observa o meio cooperativista no meio rural? Então, no meio rural, ele nasce então das necessidades dos produtores, dos agricultores, de forma de se unir coletivamente em prol de objetivos comuns. Então, esse é a premissa da organização rural. E por meio das cooperativas, os produtores eles ganham nome, eles fixam marca, talvez sozinhos, eles não teriam a marca da cooperativa para comercializar seus produtos. Olha como é que eles ganham mais força, como é que eles ganham mais visibilidade, Eles quebram barreiras aí, conseguindo maior representatividade também, mediante os órgãos oficiais e também ao mercado consumidor. A cooperativa, pessoal, ele é um meio de tornar o trabalho do pequeno produtor,
que antes desconhecido, que antes escondido, se torna um pouco mais relevante, né? Se dá condição de comercialização dos seus produtos, ganhando espaço aí dentro do mercado consumidor. Nós podemos destacar, pessoal, que dentro do sistema econômico brasileiro, as cooperativas estão distribuídas em 13 setores da economia, né, que são previstos aí pela legislação brasileira. Então, são eles os sistemas, né, cooperativistas habitacionais, de infraestrutura, o transporte, né, como é conhecido, por exemplo, o Copertax, é uma cooperativa de transporte, né, cooperativas de produção, de saúde, destaca aqui a Unimed, né, como um sistema cooperativista de saúde, sistema de trabalho, consumo, né, vários mercados, né, destinados somente ao sistema cooperativista, escolas, né, voltadas para a área educacional cooperativista, área mineral, crédito, temos aí o Sicob, né, como um banco voltado para a área, né, uma cooperativa de crédito, né, cooperativas especiais, turismo e lazer, e as mais famosas, né, que nos interessam aqui, as agropecuárias, né, temos aqui como destaque a Sertrim, a Copercitros, que são cooperativas aí, né, de produtores que vendem os seus produtos, vendem insumos, né, para os produtores e compram também a condição aí de vender os produtos desses mesmos indivíduos. Podemos destacar, então, que as cooperativas do agronegócio e as de crédito são as mais fortes em termos aí de faturamento dentro da economia brasileira. As economias agropecuárias, né, elas acabam congregando esses produtores locais que têm foco em atividades agro-silvio-pastoril, na parte de aquicultura, também na parte pecuária, né, e na parte, enfim, toda a cadeia produtiva do agronegócio, nós possuímos representatividade cooperativista. Sobre a classificação das sociedades cooperativistas, nós podemos classificá-las aqui em 3 graus. O primeiro grau, né, ou chamada de classificação singular, é um modelo cooperativista que visa prestar serviço e vender produtos aos associados, né, de forma direta, sendo que ela precisa ser constituída, né, inicialmente por no mínimo 20 pessoas físicas, e ela permite também a adesão de pessoas jurídicas, né, dentro da mesma atividade ou com atividades complementares. Nós temos como classificação também as cooperativas de segundo grau, ou chamadas aqui de federação. Nesse caso aqui nós temos a união de forma organizada de prestação de serviços ou venda de produtos de outras cooperativas, tá? Melhorando então a sua representatividade. Então se faz uma federação de cooperativas, tá? Que deve ser constituída de no mínimo 3 outras cooperativas. E ainda se pode admitir aí em caráter excepcional pessoas físicas, como no caso aqui a federação precisa ser cooperativas já formadas, né? E em casos excepcionais, algumas pessoas físicas podem, dependendo da sua representatividade, né, e o grau aqui de produção, serem também consideradas dentro da classificação de federação. E as cooperativas de terceiro grau, ou chamadas de confederação, têm como objetivo unir, então, de forma organizada os serviços de outras federações. Então, é um conjunto de federações, né? Aumentando, então, a visibilidade e a representatividade dentro do setor. Ela tem que ser constituída de, no mínimo, 3 cooperativas ou de federações, né? Bom, dentro dos princípios gerais do cooperativismo, eles se esbarram e se confundem um pouco com os princípios gerais do associativismo, né? Eles também são divididos aqui em 7 princípios gerais que eu vou tratar com vocês a seguir. Primeiro princípio geral, princípio cooperativista, é a adesão voluntária e livre, sendo que as organizações elas são de adesão voluntária desde que se cumpra os pré-requisitos estabelecidos no Estatuto Social da cooperativa. Ela precisa de ser
baseado no indivíduo, uma decisão individual e consciente, sendo que esse indivíduo precisa observar os princípios da cooperativa, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres com o sistema, né? Se os seus objetivos, né, eles são comuns ao da cooperativa, para não precisar reclamar disso depois, e se existem restrições que podem impedir aí a sua filiação dentro desse sistema cooperativista. Então esse é o princípio de adesão voluntária e livre, nosso primeiro princípio. Segundo princípio cooperativista, gestão democrática, sendo que as cooperativas são organizações democráticas e que são controladas pelos seus membros, pelos seus cooperados, né? Que participam de forma ativa na criação de políticas internas, bem como na tomada de decisão de âmbito geral. Os cooperados, pessoal, eles elegem então os seus representantes, né, mediante eleições diretas e democráticas, se reunindo nas assembleias, né, para discutir aí e votar os objetivos, bem como as metas de trabalho coletiva. Esse então é o nosso segundo princípio geral cooperativista. Nosso terceiro princípio geral é a participação econômica dos cooperados. Dentro desse princípio geral, pessoal, os membros dessas cooperativas, eles participam a partir das suas cotas partes financeiras pré-estabelecidas, né? As quais elas integram aí o capital social da cooperativa. Então eles têm a sua participação econômica baseado nas suas cotas partes financeiras. Todos os cooperados têm direito aos rendimentos da cooperativa quando eles forem colocados em partilha, ou seja, a cooperativa se dissolveu, então todos os cooperados vão receber, né, os rendimentos da mesma, bem como os lucros, né, que a cooperativa possa ter, que nós não vamos chamar de lucro, vamos chamar de sobra. No caso da associação, isso era incorporado no patrimônio da associação. No caso da cooperativa, as sobras são divididas entre os cooperados. Outro princípio geral que nós temos é o princípio geral da autonomia e independência, sendo que as cooperativas, sendo organização independente e controlada pelos seus membros, elas podem firmar acordos com outras organizações, tá? Inclusive instituições de caráter público. Todas as ações devem ser definidas de forma democrática entre todos os cooperados mediante assembleia, tá? Seguindo as diretrizes do Estatuto Social. O outro princípio geral cooperativista, princípio da educação, formação e informação. As cooperativas, pessoal, promovem educação e formação dos seus membros, dos seus representantes eleitos e ainda dos seus trabalhadores, de forma que esses indivíduos eles possam contribuir de forma eficaz para o desenvolvimento da cooperativa. No âmbito da informação, as cooperativas também, né, podem levar informação para o público em geral e com destaque, né, especial para a juventude. Um outro princípio geral para a gente destacar do sistema cooperativista é o princípio da intercooperação, sendo que é recomendado, né, o fortalecimento do intercâmbio das informações, dos produtos e dos serviços entre cooperativas, viabilizando o setor, né, das atividades socioeconômicas. O outro princípio, né, cooperativista, um princípio geral também, é o princípio do compromisso com a sociedade, sendo que esse compromisso, né, deve ser firmado com a comunidade onde ela está inserida, para que, nesse sentido, eles trabalhem no desenvolvimento sustentável da cooperativa associado com a comunidade. As cooperativas, moçada, elas devem promover, então, a formação de grupos
para garantir, então, esse envolvimento da comunidade com a continuidade das ações cooperativistas. Então, esses são os 7 princípios gerais cooperativistas. Bom, e a gente vai analisar quais são, então, as vantagens que o indivíduo percebe, que o indivíduo recebe por ser, então, um cooperado. O cooperado, pessoal, ele é considerado também o dono da empresa, né? Mediante a sua participação da sua cota parte. A gestão ela é democrática e dá direito a voto aos indivíduos que estão dentro do sistema dessa cooperativa. Como vantagem também, podemos perceber a possibilidade de se gerar benefícios, né, por meio da distribuição das sobras ou dos excedentes. Que eu ouvi falar com vocês que nas empresas tradicionais a gente chama de lucro, na cooperativa nós chamamos de sobra. E essas sobras, né, elas podem ser divididas aí entre os cooperados, mas se decidido em assembleia, por exemplo, que esse excedente ou essa sobra vai ser incorporado no patrimônio da cooperativa, né? A assembleia soberana, ela decide isso. Mas se ela decidir que as cotas, que o excedente, que a sobra será dividido entre os cooperados, né? Vai pingar lá um benefício financeiro para esse indivíduo. Nós temos também condição, né, de maior negociação com o mercado, bem como menor custo de operação em relação a bancos, por exemplo, né? Porque você tem um sistema mais forte, com mais garantias, a possibilidade de crédito mais rápido e acelerado se torna muito maior por você ser um cooperado. Além do reconhecimento, né, da atividade econômica exercida, talvez um indivíduo pequeno, sozinho, não teria uma marca, não teria uma representatividade, e agora, inserido dentro do sistema cooperativista, ele passa a ter essa possibilidade. Bom, e quais são os direitos de um cooperado, né? Temos como direito de um cooperado a utilização dos serviços, bem como a compra dos produtos ofertados pela cooperativa, a tomar parte nas assembleias gerais, né, discutindo e votando os assuntos que forem tratados dentro dessas assembleias, propor tanto ao Conselho de Administração quanto à Assembleia Geral medidas, né, que esse indivíduo julga como conveniente aos interesses do quadro social, né, do quadro da cooperativa, efetuar junto com a cooperativa as operações que forem programadas, é um direito do cooperado e da cooperativa. Temos como direito ainda do cooperado obter, né, com 30 dias de antecedência a informação da realização da Assembleia Geral, e nesse comunicado tem que ter informação ali a respeito da situação financeira da cooperativa, né, bem como os seus balanços e os demonstrativos contábeis. Importante também destacar como direito do cooperado a relação de votar e ser votado, né, princípio democrático cooperativista, tanto para cargos do Conselho Administrativo quanto o Conselho Fiscal. E no caso aqui do desligamento, né, de um cooperado, esse ex-cooperado, ele tem o direito de retirar o seu capital, retirar sua cota parte, né, da cooperativa, receber isso de volta, conforme estabelecer o Estatuto Social. Bom, falamos dos direitos, nem só de direitos vive a vida, né? Os cooperados também possuem deveres. E quais são os deveres previstos aqui no sistema cooperativista? Enquanto dever, nós temos a relação de integralizar as cotas partes de capital, ou seja, para entrar na brincadeira eu preciso integralizar essa cota parte, é um dever. Fazer operações com a cooperativa, observar e respeitar o estatuto da cooperativa, cumprir fielmente, né, os compromissos em relação àquilo que está estabelecido no estatuto e nos princípios da cooperativa que ele está associado,
respeitar, então, as decisões da Assembleia e do Conselho Diretor. Lembrando que a Assembleia Geral ela é soberana, por mais que você seja o cara mais rico da cooperativa, o mais influente, a sua vontade não vai prevalecer em relação à Assembleia Geral. Tá? A Assembleia Geral é soberana, caso ela seja contrário à sua vontade ou à sua decisão. E é importante também, né, além de receber as sobras no caso de lucro, você também deverá cobrir a parte, né, quando for apresentado perda no fim do exercício, ou seja, se der prejuízo, o prejuízo também ele é dividido entre todos os cooperados, tá? Então, a participação boa nos bônus, mas também ela está presente nos ônus, ok? E por último, a participação das atividades desenvolvidas na cooperativa, né? É um dever também do cooperado estar participando das atividades que a cooperativa desenvolve. É isso aí, pessoal. Entendemos um pouco então sobre o que é cooperativa. Na aula que vem vamos entender como estruturar e montar uma cooperativa e depois nós vamos fazer uma aula só diferenciando, né, as cooperativas, as associações e as empresas mercantis. OK? Eu agradeço até aqui a sua companhia. Eu te desejo uma boa semana e um abraço.